Então vamos lá. Esperei a entrevista do Tuma, esperei a entrevista do Pantaleão, coletiva deles, anotei tudo, quero comentar ponto a ponto com vocês e depois eu vou dando minhas opiniões e falo o que eu achei, beleza? Beleza. O Tuma fala que vai apresentar o calendário da reforma estatutária. Ele diz que em setembro a comissão conclui e apresenta um pré-projeto, que em outubro teremos debates com lideranças e coletivos. Citou exemplos, o voto do fiel torcedor, eleição individual para conselheiro ou chapas, uso dos cartões, né, sem regularização no estatuto. Eu sempre me incomodo quando ele fala do fato do uso de cartão corporativo não ter regulamentação no estatuto, já explico por que isso me incomoda. Falou da contratação de parentes de conselheiros, enfim, falou um monte de coisa, tá? Falou que o gasto de pessoal do Corinthians, falou que o Corinthians fatura 1 bilhão por ano e gasta com pessoal, com salários, inclusive jogador, 500 milhões, é metade, é muita coisa. Falou em encontrarmos cláusulas pétreas que possam fazer parte do estatuto para não mudar de uma hora para outra de acordo com a administração. Falou que em dezembro teremos a conclusão da reforma com votação na Assembleia dos Sócios. Disse que já estava pronto em agosto do ano passado para apresentar alguma coisa, mas como vocês sabem, tivemos vários problemas, Augusto, impeachment, etc. Disse que tem um lado bom, porque surgiram vários problemas novos, se pudermos identificar e já poder incluir nesse projeto da reforma. Falou que espera que o Estatuto Novo esteja pronto já para a eleição de 2026, que o próximo presidente eleito já seja eleito sob a égide dessas novas regras do Estatuto. Tá? Falou em reforma nas comissões, incluídas no começo da gestão. Falou em processos, os processos estão em andamento. Falou o processo do Augusto, acho que se refere à tentativa de golpe do Augusto, e provavelmente também às atitudes do Augusto em si, né? O fato de termos um presidente que roubou o clube. Né? Acho que tem que ser julgado por isso também. Falou do processo dos ingressos, que sumiram. Falou da facial do Augusto tentar contratar a empresa que faria o facial, contrariando o Core. Falou dos contratos de segurança, aqueles que o Augusto tentou mudar na reta final. Beleza. E até aqui, ok, tá? O Tuma se apresentou, o Pantaleão ia falar e depois abriria para as perguntas. Aí o Pantaleão falou. Falou que foi para a ética. Por que ele foi para a ética? Né? É uma nova função, mas na qual ele poderia contribuir mais. Agora, na condição de vice do Conselho Deliberativo, ele também pode ser conselheiro do Core. Ele disse que escolheu ter uma responsabilidade maior. Falou que o comitê de ética não é um comitê de vingança, que não estão lá para vingança, estão lá para uma análise técnica. Falou em resgatar credibilidade. Beleza. Falou da expressão da moda aí, que é o passapano. Falou que não tem isso, que vai ter imparcialidade, que vamos julgar corretamente todos os casos. Ok. Que já mapeou a comissão de ética. Passar panorama geral. Não entendi isso que eu anotei, tá? E aqui eu anotei aqui, que loucura o chat do meu timão, né? Puta que pariu, eu sei, meu timão, vocês não têm culpa dos imbecis que aparecem ali, né? Eu tava assistindo com delay, porque eu assisti, tá, de uma hora que eu quis entender melhor o que o Tuma falou, eu parei, voltei, e aí, portanto, eu fiquei sempre com um delay maior do que o pessoal do comentário tava fazendo. Cara, o pessoal dos chats ali, meu Deus, que nojo, que horror, olha o que esse cara falou. E eu ansioso, né? Falei, porra, daqui a alguns minutos vai vir bomba, né? Vai ser daquele jeito de novo a coletiva do Tuma. Não foi, né? Que bando de histérico, irritante, puta que pariu, mas enfim, desculpa. Digressei. Voltou para o Tuma. Falou num compromisso com o Conselho Deliberativo, que o Conselho Deliberativo não é mais um puxadinho da presidência, como historicamente foi, né? O Conselho Deliberativo sempre passou pano para o presidente, nunca foi um órgão realmente independente, como tem que ser. Enalteceu o papel do Conselho Deliberativo e etc. Aí começaram as perguntas, foram para as perguntas. Aí o cara da Gazeta perguntou: o Andrés e o Duílio devem ser punidos? Tuma. 8 representações já protocoladas lá no Conselho, por causa do uso do cartão. Todos os requerimentos foram juntados, estão na Comissão de Justiça. Tudo sendo apurado. Se encontrar infração, vai para a ética. Pantaleão falou: a ética não pode mais ser um discurso, a ética tem que ser prática, tem que colocar isso na prática. Olha, até aqui, na minha humilde opinião, uma coletiva, uma entrevista extremamente burocrática, técnica, falando óbvio. O que é ótimo, às vezes é óbvio, é bom que se fale o óbvio, tá? Sem grandes problemas. Pantaleão ainda, não posso antecipar nada, tá? Lance dos cartões ainda está na Justiça, não na ética, no Comitê de Justiça, não na ética. Assim que vier, indicaria o relator do processo. Aí a Molina do TNT perguntou: dos mais de 25 processos, tem aí com você até um do Tuma. E ele falou: vou ver todos. Blá, 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 tudo igual, aquelas coisas, tá? Beleza. Aí o cara da rádio Crack Neto perguntou: processo do Ministério Público, como resgatar a credibilidade? E o Tuma falou: prestei esclarecimento, não tinha regulação dos cartões, não tinha previsão estatutária, documentos foram furtados, perdi documentos sigilosos, o promotor não pode.
segredo de justiça, os documentos são da instituição, vou falar de tudo isso. Mas o Esporte Clube Paulista mandou tudo hoje, mas mandou para um juiz, ou seja, não mandou para o promotor, mandou para o juiz, tá? E é o juiz que vai decidir se derruba o sigilo disso daí ou não, tá? Falou que o vazamento é crime, eu escrevi aqui, ok, turma, mas quem não deve não teme. Então manda os documentos, tá? Aí se vazar, foda-se. Porra, se vazar para os documentos, qual o problema? Enfim, muita preocupação técnica, né, turma? E deveria ter uma preocupação mais ética aí, mas enfim. Falou de risco de anulação dos processos, entendo isso. Falou que muitas vezes os processos começam de uma maneira errada, acabam anulados. Concordo, tá? Disse que o Corinthians entregou os documentos nas vias que tinha que usar, que a diretoria está fazendo isso, ok. Pantaleão, demorou porque demora. Muita coisa sumiu. O clube quer contribuir sim. O Corinthians não apura crime. Isso é a justiça que faz, tá? Mas o Corinthians não depende disso para tomar medidas e punir pessoas eventuais infratores, gente que cometeu crime, gente que fez merda ali dentro, tá? Aí falando do lance da apropriação indébita, pegaram no meu pé, porque eu falei aquilo, ele falou, olha, me perguntaram, e eu disse que o que era apropriação indébita, tá? Mas eu não disse em momento algum que não houve crime. Viu, amigão? Ele falou, pode ter outros. E citou vários outros crimes que podem ter acontecido, conforme listados pelo Dr. Cássio Concerino no seu despacho. Ele falou, não isentei ninguém. Ou seja, usaram a frase dele para passar pano pro Duílio, tá? Viu, doutor? Vocês usaram sua frase para passar um paninho pro Duílio. Mas pegou mal, não funcionou. Seguimos. Aí o Daniel Kepler, o grande Daniel Kepler, diz o seguinte, que a torcida está cansada de esperar credibilidade. Diz que não é só torcida em rede social. Disse que questionou lapsos de informação na gestão, que não apresentou ainda balancete da gestão atual, relatório da Ernest Young, revisão orçamentária, percentual de jogador vendido e etc. A gestão está falhando, não prestar informações é infração administrativa, né? E o Turma falou, olha, estamos vendo, as coisas vão melhorar, os órgãos de controle têm falhado na prestação de contas, não é só para o público, o presidente não apresentava documentos para o CORE. Aí eu coloquei para aqui o Augusto, ok, mas é isso que ele perguntou da atual gestão. O Turma, ele não perguntou do Augusto, tá? Disse que faz parte do conselho cobrar isso, falou que é um problema crônico, tá? Não só dessa gestão, porque o conselho era um puxadinho, como ele falou. Por isso a importância da reforma. Reclamou da imprensa, falou, poxa, é só aqui, Turma, fodam-se os outros, tá? Você não disse quem sai na chuva vai para se molhar, não sei o que, então aguenta. Você tá no Corinthians. É o bônus e o ônus, como eu sempre falo. E o ônus é esse, o Corinthians é enorme. Nós não temos que esperar a isonomia por parte da imprensa. Sempre vão pegar mais no pé do Corinthians, sempre vão falar mais de Corinthians, é assim que é. Não dá para ficar reclamando, tá? O cara do lance perguntou, como torcedor, como participar da reforma? Quais pontos que você não abre mão? Ele falou que já conversa com torcedores, que há grupos de debate que participam. Mais uma vez citou o coletivo Voz Corintiana, dos moleques que eu conheço, do Fábio Prudente, do Felipe, que estão fazendo um baita trabalho, foram no Cascão, estão fazendo um trabalho muito legal aí de sugestões para o conselho. E o Turma disse que está ouvindo eles. Verdade isso, Fábio? Verdade, Felipe? Depois me contam, tá? Que todos estão ajudando e sugerindo. Falou que ele quer colocar cotas mínimas para conselheiras, que hoje não tem isso. A mulher não é bem representada no Parque São Jorge. Que progressista da parte do Turma. Falou em transmitir as reuniões do conselho online. Essa eu achei do caralho. Turma, essa eu pago para ver você tentar implantar. Imagina a reunião do conselho com a gente assistindo, sabendo o que cada um dos arrombadinhos falou. Não seria sensacional ver quem são os filha da puta e quem são os caras bons? Dali poderiam sair candidatos melhores? Seria sensacional. Parabéns, Turma, se você de fato fizer isso, tá? Arranca a bola esquerda, mas vamos acreditar. GE, ética acata ao que a Comissão de Justiça decidir, porque aí quando eles falaram isso, eles falaram, hoje eu tô fudido aqui, sem ar-condicionado, tô tudo fechado aqui para não fazer eco. Vamos lá, vai dar tudo certo. Porque o que a gente pensava? Que esses casos já estavam na ética. Que era automático, já estava na ética, o Pantaleão ia soltar seu parecer e iria para o Conselho Deliberativo. Mas não, o caso do Andrés, do uso do cartão corporativo e do Duílio também, foi para a Comissão de Justiça. Já vou falar disso. Aí perguntou disso daí, perguntou se o Augusto está incluído, quanto tempo para julgar. E essa me incomodou, porque ele falou assim, ó, se eu bato em alguém aqui dentro, vai para ética. Sou eu fiz uma besteira, eu vou para ética, tá? Mas o cartão temos que apurar se houve infração. Aí é a justiça que vai ver. Tem que ver se tem infração no estatuto. Aí chega aqui, puta que pariu, né? Ô, turma, vamos lá. O estatuto certamente não prevê que você não pode sodomizar um cabrito na piscina. Você não pode enrabar um cabrito na piscina do Parque São Jorge. Isso não está no estatuto. Mas se alguém fizer isso, nós vamos questionar se está no estatuto ou não. É bom senso, porra. Os caras roubaram o clube, turma. Os caras usaram o cartão corporativo. Pagaram contas pessoais, tiraram sarro da nossa cara. Pô, como assim a Comissão de Justiça vai checar se teve a infração ou não? É nessas horas que vocês passam para nós a impressão de que vocês acham que nós somos retardados. Ou que vocês acham que ninguém está vendo. E que vocês vão tentar passar pano. Enfim. Continua.
Pantaleão falou, o parecer da ética não é vinculante ao da justiça. Ele dá embasamento. Ele falou, tá? Vai dar embasamento. Mas é independente, são comissões independentes. O prazo da justiça, ele falou, não tem um prazo, mas é bom senso. Ele falou, tá? Esse é o problema, né, Pantaleão? Esse é o problema, não ter um prazo e depender de bom senso. Não peçam isso para nós, difícil esperar que a gente aceite isso numa boa, tá? E aí uma que me pegou aqui, pô, falta definir os membros da Comissão de Justiça. Ainda? Não existe a Comissão de Justiça? Vão definir os membros ainda? Porra! E aí vou me reunir com o presidente da Comissão de Justiça para definir prazos. Porra, puta que pariu. Aí o Manfio perguntou. O Corinthians acabou de soltar uma nota sobre os documentos. Parece que tudo foi entregue. É isso, o Tuma falou, eu não sei. Acho que foram as segundas vias dos cartões, o Pantaleão não recebi. Estranhei os dois falarem não sei, não vi, não sei qual é que é. Pô, vocês estão diretamente envolvidos nisso, estão aconselhando os Osmar Stabile com relação ao que fazer. Vocês não sabem o que foi e o que não foi enviado? Ok. Nesse momento, o Tuma focou muito no furto dos documentos, no vazamento dos documentos. Falou, eu começaria investigando quem furtou, quem vazou. Porra, Tuma, de novo. Ok, faça isso, mas a prioridade pro torcedor não é saber quem vazou, quem não vazou, é o que foi feito, porra. Não ofendam a nossa inteligência. SBT perguntou, quais seriam as travas financeiras ideais para colocar as coisas em dia? Tuma falou em não gastar mais do que arrecada, falou em funcionário sócio contratado não pode votar. Falou, os presidentes chegam lá, contratam um sócio para ser funcionário, o cara é remunerado, esse cara vota. Esse cara era um ninguém lá dentro, agora ele ganha 20 pau por mês, tá cheio de casos assim lá dentro, que eu já falei para vocês várias vezes. Esse cara vota em quem? Quem dá emprego para ele? É claro que isso é ridículo. Que bom que o Tuma falou disso, que esteja no estatuto, tá? Conselheiro pai de jogador, que largue o conselho, moralizar, mecanismos de profissionalização, papel do CEO, ele falou, executivos com planejamento estratégico, acompanhar a execução de orçamento, possibilidade de SAF, ele falou, não é garantia de nada, etc e tal, mas determinar quais são os critérios, tal. Outros clubes, nos outros clubes ele falou assim, chegou um Messias aí, não deu nada, ato falho dele, ele quis dizer mecenas, entendi o que ele quis dizer, de fato não é nosso caso. Falou em plano de governo registrado em cartório. Falou, poderia ter um plano de governo registrado em cartório, porque tem cara que promete roda gigante, como Augusto fez, depois não faz nada e fica por isso mesmo, entendeu? E se não fizer depois, impeachment. Eu acho ótimo também, tá? Falou que hoje os dois vices não têm função. E aí ele falou, tem vice que se mete em tudo. Aqui é óbvio que ele tá falando do Armando, tá? E vamos falar bastante disso já. Falou que quando isso acontece, quando o presidente é afastado, ele acha que tem que derrubar a chapa inteira, e eu também acho, tá? Senão o vice fica derrubando o presidente. O vice fica tramando para derrubar o presidente e assume o lugar do cara. Aí falaram mais 3 perguntas. Quais mudanças são prioritárias? Quais as mais importantes? E ele falou, hoje o presidente não é obrigado a passar pelo compliance, isso tem que mudar. Hoje o presidente acata ou não o compliance. Duílio não acatou. Quando falaram da Taunsa, que ele quis fazer com a Taunsa, o compliance falou não faça e fez mesmo assim. Afinal, ele foi macho, como ele falou, né? Ele foi macho de tomar a decisão. Porque isso tem que mudar. Que o compliance tem que ser independente. Né? Ou seja, independente da administração. Ou seja, a administração, na visão do Tuma, não pode passar por cima do compliance, que isso tem que estar no estatuto, concordo, tá? Onde eu estava? Meu Timão perguntou se o Conselho Deliberativo faria uma meia-culpa, se o Conselho tinha parcela de culpa na situação atual. Ele disse que sim, mas de novo ele voltou no passado, falou que ele saiu um puxadinho, falou que defende o Conselho Deliberativo com unhas e dentes, que ele luta pelo Conselho, que o CD sempre foi omisso, tem culpa também. Reprovamos as contas do Andrés, mas a ética sempre em cima. Ele falou, e é verdade, tá? Já contei essa história para vocês. Vamos aprender com os nossos erros. Olhar para frente. Nessa hora você tem que ter cuidado com isso, Toma. Como nos incomoda quando vocês começam com um papinho de olhar para frente. Olhar para frente é o caralho. A administração tem que olhar para frente. O órgão fiscalizador tem que olhar para trás. Sim. Senão não está fazendo o teu trabalho. Tá? Nós não vamos esquecer, Tuma. Nós não vamos esquecer. Falou que a imagem do clube é ruim. Esse passapano vai ser pior. Tá? Pantaleão. Falou em começar a responsabilizar financeiramente quem prejudicar o clube. Falou que a Lei Geral do Esporte já prevê isso. Tá? Pantaleão falou que seria o divisor de águas, começar a responsabilizar financeiramente o presidente que fizesse merda. Perfeito. Tuma falou em criar mecanismos. E aí mais uma frase inocente do Tuma que chamou minha atenção. Ele falou assim, ele falou meio passando, assim, pouca gente percebeu, você tem falou, tem um advogado do Augusto aí, vai ser testemunha de acusação, pá, já vou voltar nesse assunto, tá? E o Tuma encerrou falando em começar a resolver o problema com a Caixa. Parar de pagar a Caixa. Enfim, ele falou, tinha pra lá, eu vou falar para não causar, mas falou. E causou. Né? Poderia muito bem encerrar ali o que era uma coletiva, como eu disse, extremamente burocrática, quase que tediante. E essa última bomba aí, é difícil acreditar, Tuma, que isso seja sem querer, uma coisa que se foi de momento, que você não calculou isso. Todo mundo agora está pensando, o que ele quis dizer com isso? Por que ele falou isso?
Ele falou que muito mais importante são pagar as outras dívidas que o Corinthians tem. Eu concordo. Isso todo mundo sabe. Os maiores juros que o Corinthians paga incidem sobre as outras dívidas que temos. Os juros com a Caixa são baixos. Por que ele falou isso? Por que ele não pagar a Caixa? Tem a vaquinha envolvida, tem um monte de... Enfim, não entendi, tá? Não entendi, mas enfim. Foi isso. Eu escrevi aqui. O que eu achei? Diferente da outra coletiva do Tuma, que eu achei passional, sanguínea, fidagal, né? E falou merda, né? Passou pano pro Andrés, passou pano pro cara que construiu o estádio, atacou o Alê, né? Foi, enfim, lamentável. Essa foi técnica. Repito, foi burocrática, mas sóbria, tá? E eu lendo os comentários do pessoalzinho arrombado ali do meu timão, meu Deus, que vergonha, que absurdo. Então vamos lá. Ele sentou lá, apresentou o cronograma do estatuto. Em setembro é isso, em outubro é isso, em dezembro é isso. Queremos terminar isso até o final do ano. Isso por si só já faria dessa coletiva, dessa entrevista positiva. Eu tô aqui há muito tempo com vocês batendo isso. Eu quero data, turma. Eu quero data para cobrar. Não vem com conversinha, não vem enrolar. Ele deu a data, tá? Respondeu todas as perguntas, falou em vários pontos extremamente interessantes para a reforma do estatuto. Enfim, e o Pantaleão também. Mas assim, né? Como todo mundo fala, falar papagaio fala. Falar é fácil. Eu quero ver o Tuma e o Pantaleão colocar em prática isso que eles falaram. E aí muita gente vai entrar nos comentários aqui, vai descer a lenha em mim. Como você é burro, como você é inocente, como você é bobinho. O que você quer que eu faça, amigão? Que eu entro no armário e dou um tiro na cara de cada um deles? A bola tá com eles, mano. Tá todo mundo de olho neles. Tá todo mundo de olho no andamento dos processos que estão na ética. Tá todo mundo de olho. Vai ser difícil passar pano. Sem cometer um suicídio político ali dentro. Pelo menos com a torcida. Já falou que vai fazer a reforma do estatuto. Colocou vários pontos ali. Agora é acompanhar e cobrar. Que é o que eu posso fazer. Que é o que eu faço e vou continuar fazendo e vocês têm que fazer o mesmo. Tá? Quero ver ação. Quero ver ação. Uma ação que realmente pense no melhor para o clube. E não para interesses políticos menores dos caras que estão lá, tá? E por que eu falo isso? Vamos lá, mais um pouquinho de política do Corinthians, que eu sei que vocês gostam. Tem uma briga ali dentro, né? Tem alguns grupos. Então, por exemplo, com relação aos documentos, com relação à entrega dos documentos para o Ministério Público, parece que houve um embate ali entre o Tuma e o Stabile com relação ao que fazer. O Tuma teria levantado a questão de não tem que entregar. Então aqui não é que não tem que entregar, não tem que entregar para o promotor, tem que entregar para a justiça. Porque é assim que se faz, papapá. Não sei até que ponto é uma visão técnica do Tuma ou tem algum outro interesse aí, mas demos a ele o benefício da dúvida, tá? Algum Stabile, de acordo com algumas fontes me disseram, disse, foda-se, vou entregar tudo, entrega tudo, não quero saber. Mas no fim das contas, parece que o Stabile foi convencido e entregou tudo para a justiça fazer o que achar melhor com aquilo, não para o promotor, tá? Igual que o tá. Que o Stabile teria dito nessas discussões mais ou menos assim, que o Tuma levantou a possibilidade de sigilo bancário, de sigilo do Duílio e do Andrés, e o Tuma falou, não, esses documentos são do Corinthians, não são do Duílio e do Andrés, eles gastaram no cartão corporativo do Corinthians, tá? Enfim. O fato, senhores, é que existe sim, hoje no Parque São Jorge, uma guerra surda entre o Tuma, entre a turma do Tuma e o Armando, e a turma do Armando, tá?